Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto que é muito, mas muito importante para você, empresário, e que jamais mesmo você deve deixar de lado. Então, fique comigo e vamos lá. E me fizeram a seguinte pergunta: Clodes, como faço para cuidar das finanças da minha empresa? Quais são os pontos mais importantes que eu devo observar quando eu estou cuidando das finanças da minha empresa? Ótima pergunta. Ainda mais porque muitos empresários, principalmente os pequenos ou os que estão começando agora, não valorizam muito ou não prestam muita atenção nos estudos das suas finanças, apenas observando, querendo informações quando a coisa realmente está feia. Então, partindo desse ponto, vamos entender primeiro rapidinho o que são finanças. De uma forma bem resumida, finanças é o estudo da aplicação dos recursos da sua empresa ou de você, pessoa física, de maneira que a aplicação desses recursos lá na frente gere novos ativos, novos recursos. Melhorando rapidinho, o que são finanças? Finanças, gente, é quando você tem alguns ativos, tá? E você organiza esses ativos, coloca ele em ordem de maneira que eles funcionem e que gerem novos recursos, novos ativos lá na frente. É o famoso colocar o dinheiro para trabalhar. Conseguiram entender? A partir deste ponto, então, eu coloquei aqui para vocês algumas observações, as quais eu acho interessante na hora de você organizar ou buscar o estudo das suas finanças. O primeiro deles que eu coloquei aqui é o seguinte: organização dos recursos da empresa. Pessoal, todos vocês sabem que a empresa ela tem diversos recursos. Nós temos o recurso financeiro, nós temos os recursos materiais, nós temos os próprios recursos humanos, tudo isso faz parte da sua empresa. Então, quando eu estou falando de organização dos recursos da sua empresa, é você alocar esses recursos de uma maneira que todos trabalhem de maneira eficiente, correto? Muito bem, continuando. Mas nós vamos falar agora sobre a questão do capital, a organização do capital, do dinheiro da sua empresa, ou seja, a parte financeira mesmo. Quando você recebe uma receita, quando a sua empresa está recebendo um valor, o que acontece? Aquele valor está vindo bruto para você, como se fosse todos dentro de uma mesma cesta, sabe? Todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Porém, o que acontece? Você vai ter que saber separar o que tem ali dentro. Então, vamos pegar aqui a seguinte analogia. Você foi na feira, certo? A tua esposa chegou, então você falou assim, ó, vai na feira para mim e tá aqui, ó, compra essas coisas aqui para mim. Aí você foi lá, saiu comprando, colocou tudo aonde? Dentro da mesma cesta, correto? Entregou lá, a sua esposa, pega, coloca na mesa e começa a organizar. Ela fala, ó, esse aqui, aquele ali, você faz isso, esse aqui você separa, esse aqui, separa para mim dessa forma aqui que nós iremos usar no jantar, separa esse aqui para mim, porque esse aqui vai ficar para semana que vem. O que ela está fazendo? Ela está organizando aquilo que você colocou em casa de maneira que eles possam lá na frente ter alguma finalidade. Com a empresa não é diferente. Com a empresa também você vai ter que saber organizar os recursos financeiros da sua empresa. Então, quando chega aquele valor, aquele montante, aquela receita, a primeira pergunta que eu faço é: o que você vai fazer com aquilo? Então, tem uma parte que vai ser para você, o Prolabore, então você vai organizar. Tem uma parte que vai ser basicamente para pagar impostos, os tributos, então você vai organizar. Tem outra parte que você tem que deixar, que é o caixa, que você vai organizar no caixa, deixando que aquilo ali está prontinho, tá? Outra parte que você vai fazer para reserva de emergências, aqui eu vou deixar guardado, nunca vou mexer, porque caso ocorra algum imprevisto, já tem um valor ali separado. Então, o que você está fazendo? Você está organizando os recursos financeiros da sua empresa. E por incrível que pareça, isso às vezes não acontece. Muitos empresários, tá? Eles recebem aquilo e nem sabem o que vão fazer com o dinheiro. Como eu disse para vocês, muitos acabam pensando que aquilo ali é o salário, e não é. Então, a primeira dica que eu coloco para você, jovem empresário que está começando, é: organize o capital da sua empresa, destina ele a tarefas, não deixe o capital parado, tá? Clodes, mas como é que eu vou fazer isso? Ótimo, você tem auxílio de um contador.
tá? Então, quando você senta lá na mesa com o seu contador, o que eu recomendo que você faça todos os meses, tá? Vocês sentam lá e perguntam, onde é que nós podemos alocar melhor aqui, tá? Esses recursos, ou seja, da minha empresa, que possam gerar tantos por cento a mais, possam gerar uma segurança a mais, uma produtividade melhor aqui nos meus negócios. Então, gente, essa aí é a primeira observação que eu faço para vocês. A segunda, tá? Que eu já deixei claro para vocês alguns pontos atrás, é o seguinte: não misture capital próprio com capital pessoal. Isso aí, vocês não têm noção de como é sério. Dá problema para a contabilidade, dá problema para você, é uma encheção de saco. Então, o que eu faço, Clodes? Então, você recebe lá o Prolabore. O que eu disse para você? Tem duas formas de você tirar dinheiro da sua empresa, tá? De uma forma mais organizada. Primeiro, o Prolabore e segundo, tá? A distribuição de lucros. Então, quando você começa a misturar na empresa, tá? Aquilo que é pessoal com aquilo que é da empresa, começa a virar uma bagunça, tá? Começa a virar uma bagunça. Então você não pode permitir que isso aconteça com seus negócios. Sempre tenha separado despesas, custos, obrigações da empresa, que é da empresa. E, claro, despesas, custos e obrigações da pessoa física, que é você. Então, não faça esse tipo de mistura. Deixe tudo bem separado para que a sua empresa possa ter uma finanças organizada. Tudo bem, então? Outro ponto que eu coloquei para vocês, que é muito importante também, que tem a ver com os outros que eu disse, é não tire todo o lucro para você. Clodes, como assim? O lucro não é meu? Sim, eu já disse. O lucro é seu. Tem todo o direito de você tirar esse lucro e você está com toda a razão. O problema é o seguinte, que a sua empresa, ela também precisa ser alimentada. A sua empresa, ela também precisa de recursos para que ela possa continuar funcionando. Muitas pessoas, acontecem delas ou por questão mesmo de falta de informação, ou apenas por questão de não gerenciamento, elas acham que o lucro da empresa é o salário dela, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. Ela vai sangrando a empresa. O que acontece no final? No final, acontece de que a empresa, no final das contas, não tem saúde financeira. Está com as finanças bagunçadas. Ela vai ter que estar pedindo dinheiro emprestado no banco para poder cobrir as despesas da própria empresa. Então começa a virar uma bagunça. Então o que eu sempre recomendo para as pessoas é o seguinte: tire o mínimo possível quando a empresa estiver nos seus 2 primeiros anos, tá? E se for possível um pouquinho mais, 3 anos. Depois que, à medida que a empresa vai ter os primeiros lucros, talvez você possa sim tirar um pouquinho mais. Só que nos primeiros anos, a empresa tem uma sensibilidade muito maior. Ela é muito mais volátil, muito mais sensível em relação às crises econômicas, questões de mercados, clientela e etc, etc. Então, é necessário que você pegue parte desse dinheiro e deixe lá. E com esse dinheiro que eu disse para vocês, você destine ele de uma forma adequada para que a empresa funcione com toda a força e gere novos ativos, fazendo, claro, você ter uma segurança maior e possa, obviamente, depois tirar muito melhores lucros. Tudo bem, então? Então, isso aí é outra observação que eu faço para vocês. O próximo é o seguinte: tenha caixa. Tenha caixa. Clodes, como assim tenha caixa? Bem, quando eu falo de recursos financeiros, vocês podem estar colocando em vários, como eu disse para você, mas questão de empresa, ela precisa de uma liquidez maior. Em algumas situações, você tem que pagar funcionários, e o funcionário não vai esperar você vender o próximo estoque, fazer o próximo serviço. Você vai ter que pagar tributos, que é da mesma forma. Não vai ter que esperar isso acontecer, tá? Para você gerar lá o dinheiro para poder pagar os tributos. Então, é necessário que você tenha um valor líquido, imediato, que você pode sacar e usar naquele momento, que é a caixa, ou então o banco, tá? Então, sempre tenha naquilo, tá, uma reserva. Nunca deixe o seu caixa vazio. Nunca deixe o seu caixa vazio. Eu costumo dizer aqui para os clientes o seguinte: quanto que você tem de despesa todos os meses? Quando eu falo despesa de modo geral, tá? Custo, despesa, entra tudo aí. Quanto você tem? Eu tenho aqui R$10.000 por mês. Prolabore, funcionário, tributos, mais ou menos isso aí, 10 mil por mês. Então, eu sempre recomendo o seguinte: sempre coloque
3 vezes mais no caixa aquilo que você está devendo, ou aquilo que você vai ser obrigado a pagar. 3 vezes mais. Por quê, Close? Por uma razão bem simples, gente. Caso entre em uma fase de caso entre em uma fase de vacas magras, então você, durante 3 meses, você consegue segurar a bomba. Tá? E aí depois consegue lá reverter a situação e tudo mais. Então é necessário que você sempre tenha caixa dentro da sua empresa. Pegou então? Então o outro que é muito importante também é o seguinte: não deixe o capital parado. Ué, Close, mas como assim? Vamos lá então. Você está percebendo até então que as finanças é a alocação dos recursos da sua empresa de maneira que ela fique completamente sadia e que, alocando esses recursos, possa gerar o quê? Novos ativos. Então, você vai ter recursos no caixa, você vai ter recursos materiais, etc. Em questão de dinheiro, o dinheiro tem o caixa, que é para ser usado logo no próximo mês, ou seja, pouco tempo, mas se você tiver algum dinheiro parado, isso não é saudável para a sua empresa. Então, eu falo o seguinte: faça algum tipo de investimento, tá? Ou, sei lá, compre alguma máquina que aproveite que está barato aquilo ali. Não estou falando para mexer no dinheiro do caixa, coisa do tipo. Lembra? É um dinheiro que está ali parado e você pode utilizar para poder comprar algo, para poder ajudar no melhor funcionamento da sua empresa. Então, gente, não deixe o dinheiro parado. Use em investimento, no caso, você escolhe um investimento que seja mais adequado com o seu perfil, tá? Use aí para poder fazer novos cursos que possa aprender, fazer com que a sua empresa cresça de uma maneira um pouquinho mais rápida. Tudo isso pode ser utilizado nesse dinheiro. É aquele dinheiro que você fala assim: poxa, já está tudo alocado. Onde eu faço esse dinheiro? Simples. Coloque ele de uma maneira que ele possa trabalhar, ou seja, gerar outros tipos de ativo. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês todos esses pontos que eu acho que são interessantes na hora de você observar a organizar a sua empresa, as finanças da sua empresa. Óbvio que tem vários, isso aí dá para dar uma aula assim de dias sobre esse assunto, tá? Caso tenha faltado um ou você tenha observado algum que também possa ser interessante, escreva aí pra gente, que vai ser um grande abraço para todo mundo que está esperando outros tipos de informações. Tudo bem então? Pessoal, gostaram desse vídeo? Fez sentido para você? Valeu a pena? Então eu peço 2 coisas: dê aquele like, ajuda bastante o canal, se possível, compartilhe e, se mais possível ainda, caso ainda não seja, se inscreva aqui no canal, tá? E, relembrando, está precisando de contador? Fale aqui comigo. Aqui na Omnis Inteligência Contábil, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.